Oi, tudo bem? Se você não me conhece, meu nome é Alessandra Prates e eu vim trazer para você hoje o vídeo de uma reforma de uma peça. Logo no início do vídeo você vai ver como a peça era antes e aqui como a peça ficou. Muitas dicas, muitas técnicas de como você pode transformar uma peça que você tinha em uma peça assim, moderna, sem lixa e sem sofrimento. Eu já convido você a participar do meu grupo Madeira Sem Segredo. Aqui embaixo, grupo gratuito no Facebook. Então, se você ainda não faz parte, clica lá, pede para entrar, que lá todo dia acontece alguma coisa, tá bom? Te espero no grupo e vamos para a aula. E aí você se depara com uma peça, coitada, que está para lá de Marrakech, já curvou, virou o Cabo da Boa Esperança, né? Olha, toda manchada. Na verdade, quem fez essa peça foi minha filha. Ela fez, ela era pequenininha ainda, e eu ajudei ela a colar esse guardanapo, né? E ela pintou, porque ela guardava esmaltes aqui. E agora ela quis se desfazer da caixa. Eu falei, eu não vou jogar essa caixa fora, né? Mas e aí? Quando você tem uma caixa assim, essa é uma caixa, ó, é um guardanapo. Então aqui eu tenho duas opções. Ou eu vou me matar de lixar, tá? Ou eu vou fazer um trabalho aqui em cima, então eu vou optar pela segunda opção. Eu já verifiquei, eu já dei aqui uma esfregada, esse guardanapo tá muito bem colado aqui, tá muito bem colado. Então, se eu for lixar, vai ser umas par de lixa, molhar. Existe como, a gente vai molhando a mão, vai lixando e vai passando a mão, quer dizer, vai sair esse verniz, essa cola que tá em cima, e a gente vai tirando. Mas eu não vou fazer, não vou ter essa trabalheira. Então, eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode, quando você tem uma peça para reformar, que você quer manter a caixa, o que você pode fazer para não perder o material e ter uma caixa bonita e moderna. Vamos lá? A primeira coisa que eu vou fazer é passar pasta de modelagem em toda a tampa. Veja que eu não vou deixar a superfície completamente lisa. Ela vai ficar marcada e essas marcações, elas vão criar um efeito no final do trabalho, quando eu for passar a pátina. Aí ela vai marcar bastante. Então, essas marcações, esse risco fica muito bom. A mesma coisa eu fiz na lateral da tampa, não na lateral da caixa. Vocês vão ver agora, na próxima etapa, aqui na tampa tem uma fita crepe. Eu passei essa fita crepe para proteger a tinta que eu vou usar agora. É a tinta spray, a de Stress. Ela é uma tinta igual a das carimbeiras, tá? Mas a carimbeira tá ali em forma de carimbeira. Ela é forma em spray, é líquida. Então eu protegi a tampa e borrifei as cores sobre a pintura amarela. Essa é a pintura da caixa mesmo. A única coisa que eu fiz essa caixa ela não estava envernizada, tá? Então eu passei assim de leve, muito leve, uma lixa, só para tirar qualquer resquício de verniz. Como na época com certeza ela usou verniz à base de água, então assim, já pelo tempo da caixa esse verniz já não existia mais. Então ali eu borrifei a tinta e essa etapa foi um pouquinho mais demorada, porque eu precisei esperar que cada lado secasse. Então aqui eu vou mostrar só o lado da frente, aonde eu borrifei as cores e esperei secar. Com a tinta seca, eu escolhi um stencil
e vou passar a textura agora sobre a tinta. Então, olha só, o fundo é amarelo com as cores da tinta spray e por cima a massa. Você pode estar me perguntando, eu consigo esse efeito com tinta comum? Não. A tinta da Distress, a tinta spray Distress, ela é uma tinta à base de água. Então, o que é que vai acontecer? Ali, ó, já está acontecendo. Só de passar a massa, em alguns lugares, a massa já está ficando azulada. Ela está trazendo para cima, ela está puxando as cores que foram mescladas abaixo, tá? Então, embaixo eu vou ter o amarelo original da caixa e todas as cores que estão vindo, que eu espirrei, né? Ah lá, a massa ficou azulada. Então, ela vai ser puxada pela massa. Você, né, quando fizer essa técnica, veja que aonde juntou ali, olha, ficou um buraco, porque eu não esperei secar para reposicionar o stencil. Eu usei com ele molhado. Estou fazendo ali um trabalho com a espátula para que não fique, né, essa emenda aparecendo. Nessa etapa, a pasta já secou. Essa pasta da Acrylex, ela tem um acabamento levemente emborrachado. Então, depois que seca, ficou alguns elementos, algumas pontinhas. Então, a lixa ali só está tirando essas partes que ficaram arrepiadas na própria massa. Então, no canto, em alguns lugares que a massa ficou com esse efeito arrepiado e que visualmente até não estava atrapalhando, mas no toque dava para sentir. Agora, durante veja que ainda dá para ver o guardanapo. Mas agora ele vai desaparecer de vez. Uma camada bem, se eu não me engano, essa cor é a turquesa. Eu vou deixar na descrição a tinta usada, as cores das tintas usadas nesse trabalho, tá? Mas eu acho que é o turquesa. Então, veja que eu estou passando uma camada bem generosa com o pincel em toda a superfície da tampa. Agora a gente vai acabar de cobrir o guardanapo que existe ali embaixo, tá? Então, ele vai desaparecer por completo. Uma camada bem generosa, tanto na tampa quanto nas laterais. Com a tinta bem seca, usando o Betume Colors Mahogany, olha lá, com um pouquinho de água. Então o betume, que já é, né, bem aguado, ele vai ser agora usado um pouco mais de água. Não é muita água, é um pincel de água, tá? E simplesmente para deixar esse betume mais aquoso. Paninho ao lado molhado, esse paninho foi mergulhado na água. Veja agora que toda aquela marca do pincel, da pasta, né, que foi deixada com a espátula, ela vai começar a ser ressaltada. Então, conforme eu vou passando o betume, vai entrando dentro dos traços que a pasta de modelagem deixou na minha peça, ela vai aparecendo. Então, é um trabalho assim, não precisa ser delicado. Volto com o paninho e vou tirar o excesso.
Nessa etapa é muito gosto do freguês. Se você gostar de que a peça fique mais escura, você pode voltar depois que o betume esteja seco e passa novamente uma outra camada de betume. Olha que bonito vai ficando os traços da pasta de modelagem. Ela começa a ficar bem ressaltada. Outra forma também de aplicar é direto com o paninho. O paninho está úmido, então ele já vai aplicando e já vai retirando o excesso. A mesma coisa eu vou fazer com esse trabalho na lateral da tampa. Seca essa etapa, veja que eu passei só uma mão. Eu vou colocar um stencil. E esse stencil eu vou usar somente a parte das rosas. É como se fosse uma mandala ovalada, né? Vou usar só a parte das rosas. Então, para isso, a palavra que está ali no meio, eu vou cobrir com fita crepe. Agora que está bem preso, né? Bem protegido. Novamente vem uma outra camada de massa, agora sobre as rosas. Dessa vez a pasta para modelagem vai cobrir toda a extensão das rosas. Não precisa ser uma camada extremamente grossa, a gente não quer que fique assim com um relevo muito alto. A ideia é construir aqui um vitral. Então, eu só simplesmente preciso que as rosas fiquem bem marcadas. Com muito cuidado eu vou tirar o stencil e imediatamente eu vou lavá-lo. É um stencil muito delicado, não pode ficar com massa, nem passa para modelagem. Agora o trabalho é com biscuit. Então, olha, um biscuit, agora eu estou usando um biscuit preto, mas poderia ser um biscuit branco sem problema nenhum. A única coisa é que o biscuit branco precisaria depois ser pintado de cor escura. Como o que eu queria já era um fundo preto e eu tinha o biscuit preto, foi o que eu usei. Eu gosto de passar na minha forma de silicone creme de mão. Se você está acostumada a usar com óleo, tudo bem. Eu não gosto, mas cada um se adapta de um jeito, não é mesmo? Então, vamos lá, olha. Uma cobrinha, e essa cobrinha ela vai ser colocada sem emenda. Veja que eu não vou emendar, eu espalho aquela cobrinha e vou agora tirar o excesso de massa. Olha, eu vou passando o dedo para que a massa entre bem nas curvinhas da minha forma, e se tiver excesso eu puxo e tiro. Olha lá, pelo jeito não vai ter excesso. Peguei o rolinho, passei para que fique bem uniforme meu arabesco. Olha lá. Vou colocando para dentro para que todas as curvinhas externas apareçam direitinho. Aliso bem. Tirar o arabesco com bastante cuidado, olha lá, ele sai praticamente sozinho. Prontinho.
O que é interessante, tá? Essa minha peça, o que eu fiz? Eu deixei esses arabescos descansando de um dia para o outro, tá? Esse arabesco maior foi o que eu usei para fazer a lateral da peça. Foi para fazer nos cantos ao lado, para colocar ali uma pedra, tá? Então eu deixei ele secar, ele secou bem, de um dia para o outro, né? Ele secou sem ficar extremamente duro e depois eu coloquei ele ali. Já na tampa eu fiz essas cantoneiras que já tem o lugar para colocar a pedrinha. Para a tampa, eu fiz um arabesco a mais para colocar o medalhão no centro. Olha lá. Eu vou transformar um medalhão, tirando as pontas. Um arabesco, tirando as pontas e vou deixar só o meio. E vou aproveitar esse medalhão para ficar no centro da peça. Ajeita com o dedo para garantir todas as curvinhas e prontinho. Nessa etapa agora, eu vou usar o próprio Betume Colors Mahogany com o pincel chanfrado e vou pintar toda a parte das rosas, da textura. Nessa etapa, veja que eu tô passando também um pouco em volta, lá, o Mahogany, não dá pra ver, mas é ele mesmo. Já fazendo uma sombra, eu já tô garantindo a sombra na peça. Então eu passo no centro e já passo em volta fazendo a sombra. Isso eu vou fazer em toda a superfície. O objetivo aqui não é exatamente pintar as rosas, mas é escurecer o centro delas, entre os buraquinhos. É lá que eu quero entrar, tá? Que a cor fique mais escura. Reposiciono o stencil e novamente com o pincel Pituá. Agora eu vou trabalhar com um pincel um pouquinho mais estreito. Eu acho que esse é o número 4. E usando agora para fazer as rosas, tom de amarelo, laranja e 2 tons de verde. Então as rosas serão amarelas, né? E as folhas serão verdes. Bom, agora com o pincel Pituá e as cores escolhidas, eu vou passar sobre as flores primeiro. Então, primeira coisa, foi feito 2 mãos desse amarelo somente nas rosas. Então, olha, movimentos circulares, um trabalho normal, como se eu estivesse fazendo o stencil na peça, só nas rosas. Depois que todas as rosas estavam bem amarelas, o laranja foi usado para criar um tom mais escuro, um amarelo mais escuro. E esse laranja foi colocado em alguns lugares em cada rosa. Então eu passei na parte de baixo com uma sombra. E no meio da rosa, a flor, ela tem como se fosse uma cintura, uma voltinha, como se fosse a cintura de um vestido, né? Então, a parte de cima e a parte de baixo. Então, localizado onde é esse meio, onde faz essa volta do buquê, foi feito essa parte mais escura, exatamente para marcar a cintura da rosa. Feito isso,
Agora eu clareei o amarelo, então o amarelo ficou um pouquinho de branco, foi clareado. E agora eu vou dar luz para as flores. Olha, bem clarinho. Tiro o excesso. Insisto, faço mais claro até chegar ao tom que eu quero. E agora essa luz vem para a parte de cima de todas as rosas. Olha lá, dando luz na parte de cima. Lembrando que tudo que está acima fica claro, tudo que está abaixo fica escuro. Agora é a vez das flores. Todas as flores foram trabalhadas com verde. E depois também feito um trabalho de sombra e luz. Para finalizar o trabalho nas rosas, usando o pincel liner, eu vou fazer uma luz em algumas pétalas, principalmente naquelas mais altas. Então ali é um filete, o pincel liner sempre tem que estar muito bem hidratado para fazer esse trabalho, carregado de tinta e bem fininho. Nessa etapa, os arabescos já estavam bem mais firmes. Então, usando cola branca, aquilo ali é cola branca normal, cola comum da tipo extra. Então, sempre uma cola de boa qualidade. E eu colei nos cantos. Se você tiver um pouco de pressa, pode colocar um pouquinho de cola permanente, do tipo Super Bonder, né, Tech Bond, do artesanato, mas em alguns lugares, quem vai segurar mesmo o arabesco no lugar é a cola branca, não será a cola permanente, ela vai estar ali simplesmente para dar um apoio. Vai lá fazendo uma simulação com a pedra para ver como vai ficar. Usando agora o sépia, eu vou fazer a sombra em todos os arabescos. Usando o pincel chanfrado, bem hidratado. Trabalho na forma de isopor, olha lá, garantindo uma sombra um pouco mais larga. Eu vou fazer isso em todos os arabescos. Tanto os arabescos da parte da tampa quanto das laterais.
Agora é hora de dar a vida a todas as resinas, todos os biscuits, usando as pátinas. Então, olha lá, primeiro eu chamo a atenção para todas as curvas com o cobre. Essa pátina cobre, ela para mim é um coringa, é aonde eu trago de volta, né, toda a marcação da peça, todos os detalhes do arabesco. Por isso, se você estiver trabalhando com um biscuit branco, primeiro pinta de preto ou de sépia, para depois trabalhar com a pátina. Aí o processo é o mesmo. Essa é alumínio dá luz, então olha que eu não passo em todos os lugares, eu passo em alguns. E o zinabre tem sido também uma outra queridinha, porque ela dá aquele ar de envelhecido, né, como se aqueles cantinhos estivessem enferrujados. Então é só em alguns lugares, alguns detalhes do zinabre. Depois pode invernizar tranquilamente. Todo esse material da Silver Bright é a base de água, então ele aceita verniz sem problema nenhum. Esse trabalho eu vou fazer em todos os arabescos. E agora vamos ressaltar aquelas linhas que ficaram da pasta de modelagem. Então, todas elas vão ser realçadas agora com a pátina bronze. Então, com ela, eu vou passando e ela vai realçando os riscos, as marcas da textura que a pasta deixou. Então, veja que nada aqui fica defeito, tudo virou um efeito na peça. Na tampa a mesma coisa. Passo nos pontos
para realçar aquela sombra que eu fiz. E no meio da peça, olha, eu vou passando no sentido horizontal. Eu evito passar nas rosas, porque ali a ideia é que faça um vitral. Na textura lateral, eu vou usar a pátina alumínio. Ela só vem para dar luz. Então, eu passo na textura. Eu não quero que pegue a parte de baixo da peça. Eu quero mais na textura. Então, eu vou passando e vou dando luz à peça. Enquanto eu estava à procura de um pezinho, eu ganhei esses pés da Dani Bastos, da forma de silicone. Esses pezinhos são feitos de resina. Como não é a resina mágica, eu passei primer em todos eles, porque ele precisa do uso de primer, tá? Então eu passei uma mão de primer somente. Primer da Gato Preto. Depois eu vim com a tinta sépia e pintei todos os pezinhos. Esse pezinho, ele combinou demais com a peça, parece que ele veio sob encomenda. Deu certinho. Eu não conseguiria ter achado um pezinho melhor. E depois eu vou fazer o mesmo trabalho com a pátina, com ele. Então, começando pelo cobre. Passando o cobre já vai dando todas as marcações, fica tudo bonito. Olha que destaque. Em seguida, vou entrar em alguns cantinhos com zinabre para dar aquele ar de ferrugem, né? E sobre a peça toda eu ainda vou dar luz com o alumínio. Gente, o meu alumínio, ele caiu, tá? E quebrou a tampa, por isso que ele tá assim todo remendado, tá bom? Mas olha lá, ó, tá servindo perfeitamente. Então eu vim mostrar a peça finalizada. Aqui sobre essa textura, eu quis fazer a ideia de um vitral. Então eu passei o relevo, né? Já tá seco já, esse relevo aqui da Corfix. Passei aqui, olha, em cada pedacinho, né? Cada um desses pedacinhos, exatamente para dar essa ideia de vitral. A peça já tá envernizada, então aqui, né? Depois que a gente passa o verniz para a reação, então estabiliza a troca de cores, já tá bem sequinha, né? As pedras foram coladas em todas as voltas, uma fechadura, né? Um puxador que a peça merece,
E é isso, gente. Eu espero que eu tenha conseguido mostrar como transformar uma caixa, né, que ia ser descartada numa peça completamente nova, né, numa tendência aí que a gente gosta bastante, nesse estilo, com, né, esses pés, com esses arrebescos, com pedras, relevo, sem precisar me matar com lixa, né? Eu não usei lixa para deixar essa peça lisinha, para tirar o papel, nem nada. Isso foi feito sobre o que já tinha aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Tchau!